paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado nos 10 mandamentos. Nós estamos estudando os 10 mandamentos, tá? Já estudamos 5 mandamentos, tá? O primeiro mandamento, vê se você se lembra sem olhar na Bíblia e sem olhar na revista. Qual é? Isso, parabéns. Não terás outros deuses além de mim ou diante de mim. O segundo mandamento é para nós não adorarmos outros deuses e não fabricar outros deuses e nem se prostrar diante de outros deuses. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Eterno, nosso Deus, de forma inútil, de forma vã. O quarto mandamento é: lembra-te do dia do sábado para o santificar, tá? E o quinto mandamento é: honra pai e mãe, tá? E o nosso sexto mandamento é o mandamento: não matarás, tá? Então a nossa lição de número 8 tem como título: não matarás, tá? A leitura bíblica em classe se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 20, o verso de número 13, e depois nós vamos para o livro de Números, capítulo de número 35, do verso 16 ao verso de número 25. O objetivo da nossa aula, da nossa revista, é apresentar o sexto mandamento, ressaltando o propósito de Deus pela proteção da vida, tá? Na nossa introdução, o nosso autor ele começa assim: o sexto mandamento manifesta o propósito de Deus pela proteção da vida, tá? Ou seja, o bem maior que vai ser protegido no sexto mandamento é a vida. E que vida? A vida humana, tá? O sexto mandamento ele tem como prioridade a proteção da vida, tá? Para muitos, tanto na área teológica quanto na área jurídica, tá? Tanto na área teológica quanto na área jurídica, o bem mais precioso dos seres humanos se chama a vida, tá? Isso é tanto na área teológica quanto na área jurídica, ainda muito mais na área teológica. A área teológica ela tem uma visão muito mais ampla do que a vida, do que no conceito jurídico, tá? Mas dentro do conceito jurídico, para muitos juristas, para muitos doutrinadores, tá? O bem jurídico, a vida, ela é um bem que sobressai a todos os outros bens tutelados, protegidos, como a liberdade, a propriedade, e outros bens em que a parte jurídica vem proteger a vida. Para muitos juristas é o bem mais precioso e que deve ser protegido, tá? E aí eu continuo na introdução dizendo assim: ele, tá? É um imperativo. Ele quem? O mandamento, tá? É imperativo, é um imperativo do Eterno para toda a humanidade, e não é algo exclusivo para Israel. Eu quero salientar o seguinte, que o sexto mandamento, ele não é exclusivo para Israel, ele é um imperativo para toda a humanidade, tá? Com isso eu quero dizer o que? Se a humanidade observasse esse sexto mandamento, nós teríamos uma sociedade mais saudável. Perceba que o Eterno, desde o início, tá? Vamos falar assim, o início jurídico, o início político, o início econômico da sua sociedade, do seu próprio povo, ele quis o quê? Ele já quis proteger a integridade física, a integridade moral, a integridade psicológica do seu povo, porque ele protege a vida.
E nós vamos salientar aqui, depois com um pouco mais de propriedade, que o verbo não matarás, ele não só envolve a parte física, mas ele envolve também a parte moral e psicológica, tá? Ainda na introdução, tá? Esse mandamento é um dos mandamentos menores que nós temos, né? Nós temos 10 palavras, são 172 palavras em hebraico. Você se lembra, desde a primeira e segunda aula nós sempre estamos focando nisso, tá? Esse mandamento, ele contém apenas 2 palavras, e nessas 2 palavras em hebraico, ela contém apenas 6 letras, tá? Eu quero que você perceba uma coisa, olha o meu raciocínio, tá? Olha eu posso dizer a revelação que o Eterno me deu nesse 6º mandamento. Isso você não vai encontrar em livro nenhum, você não vai encontrar em teólogo nenhum. Eu estava estudando isso de madrugada e o Eterno me deu essa revelação. Olha que interessante, se nós estudarmos todas as 10 palavras, a menor palavra, tá? É o mandamento não matarás, não adulterarás, não furtarás e não cobiçarás. Bem verdade é que o verbo que é o mandamento não cobiçarás, que é o 10º e último mandamento, tá? Ele começa como não cobiçarás. Aí ele começa a dar o que eu não posso cobiçar, tá? Mas a expressão não cobiçar, não furtarás, não adulterarás, não matarás, são formados por 2 letras, tá? 2 palavras. E essas 2 palavras, tanto no não matar, não adulterarás, não furtarás e não cobiçarás, contém 6 letras. O que eu quero explicar com isso? Você se lembra que o segundo bloco, nos 10 mandamentos, é dividido em 2 blocos. O primeiro bloco é o relacionamento entre Deus, entre o homem e Deus, correto? É o relacionamento entre eu e o Eterno. E do 5º mandamento até o 10º mandamento, que são 6 mandamentos, é um relacionamento de homem para homem. Vocês se lembram que nós começamos com o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento do segundo bloco, do homem para com o homem? Honrarás pai e mãe. Eu expliquei que aquilo que se inicia-se na sua família se ramificará por toda a sociedade. E aí já vem logo em seguida o que? O não matar, ou seja, o bem jurídico tutelado aqui, protegido, é a vida, tá? E o que eu quero mostrar é o seguinte, tá? Se o segundo bloco é a relação que eu tenho com o meu próximo, tá? É com o ser humano, com seres humanos. Tá? E o verbo, e a expressão não matar, ele está protegendo o que? A vida. O que eu quero salientar aqui é o seguinte: existem 6 letras em hebraico para a palavra não matarás. O que eu quero salientar é o seguinte: o número 6 na Bíblia, ele simboliza o que? Ele simboliza o homem. Ou seja, perceba que Deus está protegendo quem? O homem. Quando ele fala em 6 letras, não matarás, ele está protegendo o que? O homem. E o que eu acho mais interessante, que Deus me fez entender o seguinte, que se Deus protege a vida, ou seja, ele diz para não matar, por quê? Ele queria preservar a vida. A palavra vida em hebraico tem 3 letras. Preste atenção na revelação. A palavra vida em hebraico tem 3 letras. O que isso significa? Deus está protegendo a vida. Ou seja, Deus diz o seguinte: não provoque a morte. Morte em hebraico tem 4 palavras. E o que Deus cria primeiro? A vida ou a morte? Vocês se lembram lá no Jardim do Éden? Deus criou o que primeiro? A vida. A vida, ela tem 3 letras. Preste atenção na revelação. O número 3 em hebraico não significa trindade, tá? Por quê? Porque no conceito judaico não existe trindade. Então o que significa o número 3 dentro da cultura judaica, Fábio? Significa mudança de estado.
Preste atenção, significa mudança de estado, ou seja, Deus criou a vida, e com a introdução do pecado, entrou o que no ser humano, na humanidade? A morte. Você sabe o que Deus está ensinando aqui? Que mesmo a morte, que tem 4 letras, e o número 4 simboliza o que? O mundo. O que Deus está frisando é o seguinte, que mesmo o diabo querendo mudar a estrutura de Deus, na parte futura, Deus nos dará o que? A vida eterna, ou seja, o estado que Deus criou jamais será mudado pelo nosso inimigo. Então perceba que coisa linda, tá? Perceba que coisa linda. A palavra não matarás tem 6 letras, porque ela protege o que? O homem. E o que Deus deu para o homem? A vida. E quantas letras tem a palavra vida? 3. 3 em hebraico significa o que? Mudança de estado. E o que Deus está pedindo para o homem não fazer? Para não provocar a morte. A morte tem 4 letras. O número 4 simboliza o que? O mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Ou seja, o que dá o que nós podemos entender disso? Que no mundo, ainda que impere a vida, ainda que impere a morte, o diabo ele não tem poder de destruir a vida. Ele não consegue mudar o estado originário do homem, que é viver a vida eternamente. Querido, isso eu achei fantástico. Quando Deus me deu essa revelação, eu achei algo impressionante. Eu achei algo impressionante. Então, matar é o oposto de viver. Ou seja, Deus estava querendo dizer: não interrompa a vida. Não interrompe a vida. Porque a vida que vocês terão aqui nessa terra, vocês passarão a ter ela na onde? Na eternidade. Ou seja, eu vou mudar o estado de vocês, de vida terrena para vida eterna. Ou seja, não importa a morte entrar nessa história, a morte ela vai ser vencida. Por quê? Porque Deus vai mudar o estado da vida terrena para a vida eterna. E isso é muito profundo. Então Deus está querendo dizer com esse mandamento, dizendo que nas entrelinhas, não tire, não queira mudar aquilo que eu fiz no início. Não queira mudar aquilo que eu provoquei no ser humano, naquilo que eu criei no ser humano, que é a vida eterna. Amém? Tá? Era essa a revelação que eu queria mostrar para vocês. E agora vamos entrar aqui na nossa lição. Então vamos lá, querido. Tópico de número 1, 6º mandamento, a abrangência do 6º mandamento. Este mandamento ele é amplo, tá? Ele é muito amplo e não podemos delimitá-lo, nós não podemos segregar, colocar dentro de uma caixinha e dizer que esse mandamento se refere só à morte física. É isso que eu disse no início, ele é algo muito amplo, então não podemos segregá-lo, não podemos suprimi-lo, nós não podemos delimitá-lo, porque esse é um tema muito amplo, tá? Não matarás implica que estava havendo morte, então a forma também devia ser combatida, tá? Temas como guerra, pena capital, que pena capital aqui é a pena de morte, suicídio, aborto e eutanásia são pertinentes ao 6º mandamento. Tá? É muito interessante. Será? Então, todos esses temas aqui podem ser levantados na sala de aula. Claro, se você levantar guerra, pena capital, suicídio, aborto, eutanásia, você vai levar 5 domingos ou 5 aulas para você falar, porque o tema é muito debatido. Tá? Pode ter pena de morte ou não pode ter pena de morte no nosso país? Nossa, aí vai gerar aquela polêmica, tá? O autor quis dizer o seguinte, que o tema ele é muito amplo. É claro que nós não vamos debater aqui, numa outra oportunidade, nós poderíamos debater item por item aqui, tá? Mas uma coisa que você tem que ficar ciente, o tema é muito abrangente, ele é muito abrangente.
O objetivo, qual é o objetivo do sexto mandamento? O respeito à santidade da vida. O objetivo dele é proteger a vida, que é o bem mais precioso que o ser humano tem nesta vida, tá? É o bem mais precioso que ele possui, tá? Então qual é o objetivo? É o respeito à santidade da vida, pois estavam tocando em algo que não lhes pertencia. Por que estavam tocando em algo que não lhe pertencia? Porque Deus era o doador da vida. Deus era o doador da vida. Ou seja, a vida era presente, era dádiva de Deus. Ele doou ao homem. Ou seja, a vida foi uma doação de Deus ao homem. Perceba que quando eu toco na vida, eu estou ferindo alguns princípios bíblicos, tá? O primeiro princípio que eu firo é que o homem é a imagem e semelhança do Eterno. E o segundo princípio que eu firo é que dentre toda a criação, o homem é o único, frise isso, o homem é o único ser que possui o sopro de Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, ele sopra, ou seja, a Bíblia diz que o Eterno sopra Ruach HaKodesh dentro do ser humano. O Eterno pega e ele sopra, ou seja, nós temos o fôlego da vida, nós temos, entenda o que eu vou dizer, nós temos o próprio Deus dentro de nós. Isso é muito profundo, isso é muito profundo, ou seja, quando o Eterno ele sopra na narina de Adão, ou seja, quando sopra nas narinas de Adão, ou seja, aquilo que estava em Deus, uma partícula do que estava em Deus, passa dentro do homem. O homem não passa a ser Deus, a vida passa a existir, porque uma partícula de Deus é introduzida dentro do ser humano. Então, quando alguém toca na vida, está tocando diretamente no autor da vida. Então, por isso que não pode matar, não pode, esse mandamento ele é protegido por causa disso, porque foi o próprio Eterno que fez o ser humano, e somente quem fez pode tocá-lo, pode administrá-lo, tá? O item de número 3, nós temos aí o contexto, né? O autor nosso trabalhou com muita propriedade o item de número 3. Eu quero ir para o tópico de número 2, que fala sobre a importância desse mandamento. E no item 1 está escrito assim, da vida, tá? Aí ele diz o seguinte: este mandamento vem proteger um dos bens jurídicos mais importante, que é a vida. Nós já falamos sobre isso, tá? E aí eu quero fazer uma pergunta: por que a vida ela é defendida na Bíblia? Por que a vida ela é defendida na Bíblia? Pergunte isso para os seus alunos. Por que a vida é defendida na Bíblia? Eu quero apresentar 4 motivos porque a vida é defendida na Bíblia. Primeiro motivo, porque ela é dom de Deus, tá? E aí nós poderíamos estender um leque profundo. Esses 4 princípios se tornam uma pregação, tá? Então eu vou dar só os pontos para vocês. Segundo motivo, porque a vida é defendida pela Bíblia. Se é dom, somente o dono tem o direito de tirá-la. Se não nos pertence, eu estou mexendo com aquilo que não é meu. Então, se é dom, se é presente de uma outra pessoa, somente o dono tem o direito de tirá-la. Terceiro item, pois quando Moisés, Elias e Jonas pediram para tirá-la, o Eterno negou os seus pedidos. Olha que interessante, na Bíblia só existiu 3 pessoas que pediram que a vida lhe fosse retirada, tá? Presta atenção nisso, presta atenção. Eles pediram que a vida lhe fosse retirada.
retirada. Eles não pediram a morte, porque a morte é a ausência da vida. Eles pediram que as suas vidas fossem recolhidas, que o eterno doador da vida viesse recolhê-la, viesse tomá-la para si. Foi quem? Moisés, Elias e Jonas. E muito interessante que o eterno nega este pedido. Nega esse pedido. Tá? É tão interessante que a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, daquele que não serve a Deus. Tá? O quarto motivo, porque a vida é defendida na Bíblia, presta atenção nesse quarto motivo. Ela, a vida, tem um tempo determinado pelo eterno para estar nessa terra. Presta atenção, porque a vida é defendida na Bíblia. O quarto item, ela tem um tempo, ela tem a vida, tem um tempo determinado pelo eterno para estar nessa terra. Ou seja, ela cumpre um propósito específico do seu Criador. É por isso que a vida, ela é algo muito defendido pelas Sagradas Escrituras. O item de número 2, não matar. Tá? A tradução correta, tá? O nosso autor foi muito feliz, não é não matarás, mas é não assassinarás. Tá? Aí ele usa um terminho em hebraico, né? Ratsar, tá? Que significa matar, assassinar, destruir. Tá? Ou seja, de forma premeditada. Porque existe diferença entre matar e assassinar. Tá? Isso daí, quem entende um pouco de direito pode consultar no CP, no Código Penal, que começa lá no artigo 121, que diz lá, matar alguém, pronto, matar é um homicídio simples. Depois existem as qualificações, existe homicídio culposo, existe homicídio doloso, aí existem vários tipos de dolo, que não é a matéria nossa. O que nós temos que entender é o seguinte, que Deus estava dizendo o seguinte, não premedite a morte de ninguém. Não fique maquinando como você vai destruir a outra pessoa. É isso que diz o texto. Tá? É isso que diz o texto. É por isso que o nosso autor colocou a palavra aí, ratsar. Ratsar significa matar, assassinar, destruir de forma premeditada. Então é por isso que a palavra tirsar significa o que? Não assassine alguém de forma premeditada. Não premedite esse ato. Tá? O item de número 3 está escrito aí a etimologia. Aí ele diz assim: são raros termos correspondentes ao verbo ratsar nas línguas cognatas. Só no norte da Arábia foi encontrado o verbo rada'a, tá? Rada'a, esse H que não precisa ser lido, tá? Que significa quebrar em pedaços, estilhaçar. O termo ratsar, esse TS tem som da palavra pizza, tá? É ratsar. E esse CH vai ter um som de R gutural, tá? Não é usado na guerra, nem na administração da justiça, e não aparece no contexto judicial e militar. Então ele dá uma explicação sobre a etimologia. O que vocês têm que entender é o seguinte, tá? Vocês não têm que entender se isso daqui tem som de pizza, se isso daqui vai ter som de R gutural. Não precisa entender isso. Você precisa entender o seguinte, que na etimologia isso significa o quê? É ação premeditada. Então Deus estava querendo o quê? Deus estava querendo coibir a premeditação. Tá? Por quê? Porque Deus conhece o coração do homem. Ele sabe que o homem é um ser mau. É um homem que fica maquinando coisas malignas. Então Deus estava preservando o quê? Então, queridos, nós não podemos nos preocupar como se pronuncia essas palavras, tá? O que nós temos que entender é o seguinte, que Deus estava coibindo o que? A iniciativa premeditada do ser humano. É isso que Deus estava coibindo aqui, tá? O tópico 3º, tá? Procedimento jurídico, o significado do homicídio, tá?
E eu coloquei aqui, é um atentado à santidade da vida. O item de número 2, aí nós entendemos o seguinte: como tanto no direito brasileiro, como em vários direitos mundiais, desde aquela época já tinha a ideia do crime doloso e o crime culposo. Isso daí vocês são cansados de ver em noticiário, tá? O doloso é quando há intenção, o culposo quando não há a intenção. É claro que no Código Penal brasileiro, o crime do culposo, ele é característico de 3 formas, mas isso não invoga para nós, tá? Nós sabemos que existe o dolo eventual, quando você assume o risco. Para nós não interessa isso. O que interessa para nós é o seguinte: o homicídio doloso, quando existe a intenção de matar, tá? E o crime culposo, quando não existe a intenção de matar. E isso você pode conferir em Números, capítulo de número 35, verso 16 ao 21, que são o homicídio doloso, quando o indivíduo teve a intenção, ele premeditou o crime, tá? Ele premeditou o crime, ou seja, aí sim, esse ser, ele deveria, ou como sempre, ele seria morto, tá? Da mesma forma que ele matou a outra pessoa, tá? E depois nós temos também o homicídio culposo, quando a pessoa não tinha a intenção de matar. Ele estava trabalhando com uma outra pessoa, de repente ele estava com um machado, tá? Com o machado, de repente o machado escapava, ficava só com o cabo, o machado escapava, batia na cabeça de uma outra pessoa, essa pessoa falecia, tá? Essa pessoa falecia por um homicídio culposo, tá? Foi um homicídio culposo. Para isso existia, tá? Aquelas 6 cidades de refúgio, tá? Que a pessoa ia para aquele local, tá? Até provar a inocência dela, ou seja, a inocência no aspecto da intenção, tá? O sacerdote, alguns juristas, vamos dizer assim, da época, eles se reuniam, os anciões, e eles davam um veredito se teve intenção ou não o ato daquela pessoa. Se no ato houve intenção, tá? Aí ele seria sentenciado à morte. Mas se não existia o ato, a intenção, se isso foi sem querer, vamos dizer assim, essa pessoa, ela ficava na cidade, tá? De refúgio, e quando o sacerdote morresse, tá? Essa pessoa estaria livre. Aquilo que o nosso autor chama esses 2 recursos, tá? Equivale ao habeas corpus concedido atualmente. Para quem não sabe o que é um habeas corpus, é um dos remédios constitucionais, tá? Lá, você pega o nosso código, a nossa Constituição, no artigo 5º da nossa Constituição, vai ter alguns remédios constitucionais. E um dos remédios constitucionais é o habeas corpus, ou seja, ele é um remédio constitucional que é impetrado por qualquer pessoa hoje. Por exemplo, no Brasil, qualquer pessoa, até um analfabeto, não precisa de advogado para impetrar um habeas corpus. Mas o que significa o habeas corpus? Por exemplo, alguém não quer, está privando de você ficar andando na rua. Alguém está te privando, ele está te coibindo, e você está percebendo que você daqui uns dias não pode mais passar por aquela rua, porque uma determinada pessoa está privando a sua liberdade. Então você pode impetrar um habeas corpus, tá? E você vai ter esse direito de ir ouvir. Ou se você está preso de forma ilegal, tá? Alguém prendeu o senhor, prendeu alguém aí, e essa pessoa está presa de forma ilícita, tá?
foi abuso de poder ou outras ilegalidades legais, o que acontece? Qualquer pessoa pode impetrar esse habeas corpus, você fica livre. É o remédio constitucional daquela época. O sacerdote morria, ele estava livre. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que existia uma pena para o homicídio doloso. Qual era a pena? A pena capital, a morte. E o homicídio culposo, não existia pena, tá? Não existia a pena do talião, ou seja, a pessoa não era morta, ela ficava nessa cidade de refúgio até a morte do sacerdote, tá? Ou se ele escapasse pelo vingador do sangue, tá? Item de número 4, tópico de número 4, punição. Item de número 1, o sangue de Abel. O nosso autor aqui, eu fiquei assim, foi muito feliz numa colocação dele. Ele diz que o termo sangue, né, tem um sangue de Abel. A palavra sangue, segundo relatado em Gênesis 4, verso 10, está no plural, tá? Está no plural, porque sangue em hebraico é dam, tá? Dam. E em Gênesis 4, verso de número 10, a palavra está no plural. E eu fui conferir, realmente está no plural. É um plural construto, mas está no plural, tá? A palavra aí no plural é dimei, tá? Dimei, sangues, tá? Sangues. Então, o que significa? Porque a palavra sangue no original está no plural, porque a atitude de Caim de matar Abel era como se o texto dissesse o seguinte: sangue simboliza o que? Vida, que a vida da posteridade, daquelas pessoas que viria por intermédio de Abel, estava clamando por justiça. É por isso que ele cita aqui o Talmud, e no Talmud, no capítulo 5 e no versículo 4, de uma parte do Talmud, do Sanadrim, diz assim: sangue de sua descendência, ou seja, todo aquele que destruir uma vida em Israel, a Escritura reputa como se tivesse destruído o mundo inteiro. Então, o que o sangue de Abel estava dizendo? O sangue de Abel estava clamando por justiça, porque vidas foram interrompidas pela morte cruel e premeditada de Abel. Perceba a gravidade deste ato. Perceba a gravidade e a profundidade do termo sangue no capítulo 4 e versículo 10 do livro do Gênesis, que a palavra sangue está no plural, tá? Sangues, ou seja, a posteridade de Abel clamaria, entre aspas, por justiça. O item de número 2 fala sobre o vingador. Queridos, então quem era o vingador de sangue? O vingador era uma pessoa próximo da família, tá? Porque a lei da época dava direito ao vingador do sangue. Ou seja, a lei dava direito a um dos parentes mais próximo da vítima de pagar na mesma moeda o crime que foi premeditado. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o vingador de sangue, ele não era um justiceiro. Pelo amor de Deus, não confunda com lampião, irmãos, né? O cangaceiro lampião. Não confunda com outros homens justiceiros que já houve na nossa história. O vingador de sangue, que o nosso termo aqui, que o nosso autor coloca, que é o termo correto, Goel, que vem de Gaal, daqui um pouco nós vamos ver, ele não tem a ideia de vingador, tá? Ele simplesmente pagava na mesma moeda o crime cometido pela aquela pessoa com uma
intenção. Então, o vingador, ele não era um justiceiro, e ele era alguém que a lei dava direito de matar o assassino onde quer que encontrasse, tá? Aonde quer que ele encontrasse. Aí vem a palavra Goel. A palavra Goel significa redentor. Redentor. Vem de Gaal. Gaal é redimir, vingar, resgatar, livrar, tá? Cumprir o papel de resgatador, tá? A ideia no sentido mais original dessa raiz, tá? Que Goel vem de uma raiz chamada Gaal. E Gaal tem a ideia de cumprir o papel de um resgatador, redimindo, portanto, seu parente da dificuldade ou do perigo. Daí vem a ideia, daí vem a palavra redimir, redenção, salvação. Ele não era então um justiceiro, ok? Leva isso para sua classe. Terceiro item, expiação pela vida. Existe duas formas para punir o criminoso. Então existem duas formas para punir o criminoso. A primeira forma, no crime doloso, vida por vida. Eu já expliquei isso. E a segunda forma, no item do culposo, a cidade de refúgio provisoriamente, e a morte do sacerdote era a expiação completa, ou seja, era a remissão completa do criminoso culposo, tá? Então, no dolo era vida por vida. A família determinava um vingador, um Goel. Esse Goel ia atrás do assassino com dolo, com a intenção, e quando ele encontrasse em qualquer lugar, mataria ele, tá? O culposo, ele tinha que fugir, ele iria para a cidade de refúgio. Quando os anciões decretassem que ele foi culposo, que ele não teve a intenção, ele ficaria ali. Então a cidade de refúgio era uma medida provisória para ele, mas a sentença definitiva, vamos falar assim, né? A sentença transitada em julgado, ou seja, a sentença definitiva era quando o sacerdote morresse, aí ele estaria livre realmente, tá? Realmente. O que eu quero trabalhar agora com vocês, será que hoje nós praticamos o sexto mandamento? Será que hoje nós matamos? Eu escrevi assim: um assassinato é tão brutal que não nos passa pela cabeça cometê-lo. Eu tenho a mais absoluta certeza. Eu, 22 anos de conversão, eu nunca ouvi dizer que um cristão assassinou outra pessoa. Eu nunca ouvi. Talvez você já tenha ouvido. Eu nunca ouvi, porque isso é um crime absurdo. Isso é coisas que nós, pessoas de bem, não cometemos. Mas eu quero mostrar para vocês, ou eu quero relembrar a vocês, que nós podemos cometer assassinato. Nós podemos cometer assassinato. Existem formas sutis de se assassinar alguém, e pode ser que em algumas vezes o tenhamos feito, ou pelo menos tenhamos apoiado e consentido em algum assassinato. Eu quero mostrar para vocês 4 modalidades de assassinato. O primeiro modo de assassinar uma pessoa, existe o assassinato por cometimento. Ou seja, o que é o assassinato por cometimento? É quando você comete o crime em si. Esta é uma modalidade, a modalidade mais comum, que quando alguém diz para nós logo falamos: Deus me livre, eu jamais cometi um assassinato por cometimento, eu jamais faria isso. Mas do assassinato
de cometimento, eu quero extrair uma verdade. Por que uma pessoa assassina o outro? O que motiva ela? Em regra, é o ódio. Em regra, é o sentimento maligno. Em regra, é o ódio que está dentro do ser humano, que gera a morte de uma outra pessoa. Você pode conferir isso em Gênesis capítulo 4, verso 23. Leia isso, eu vou ler para vocês aí. Olha o que diz Gênesis 4, verso 23. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila. Olha a ironia deste homem. Ele diz: Ada e Zila, ouve a minha voz. Escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras. Por quê? Aí ele vai explicar. Olha, porque eu matei um homem por me ferir, e um mancebo por me pisar. Perceba que a raiz do assassinato estão o ódio e o descontrole emocional. A raiz do assassinato estão no ódio e no descontrole emocional. A violência encontra campo propício para se desenvolver por absoluta falta de freio. Preste atenção no que eu vou dizer. O ódio alimenta e o descontrole a viabiliza. Eu vou repetir: o ódio alimenta o assassinato e o descontrole viabiliza, ele consome, ou seja, ele pratica aquilo que está dentro do seu coração. O ódio alimenta, o descontrole viabiliza o assassinato. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, o quê? Que o ódio e o descontrole é a raiz dos assassinatos. Existe um segundo tipo de assassinato, tá? Antes de eu falar sobre o segundo motivo, muitas pessoas, às vezes o ódio, ele é dominado por ódio. Acontece alguma coisa na igreja, ele diz: se eu pudesse, eu dava um tiro nele. Ah, se eu fosse um policial. Ah, se eu mandasse armado. Se eu tivesse um 38 aqui, eu descarregava nele agora. Por quê? Aquela pessoa está descontrolada. Se eu tivesse um pedaço de pau agora, esse cara me pagava. Esse cara me pagava. Esse irmão ia vir com quantos paus se faz uma canoa. Não é assim que nós falamos? Por quê? Porque ele está motivado de ódio. Posso não matar alguém, porque perderei a minha respeitabilidade, ou por causa das consequências do meu ato, prisão, escândalo e etc. Mas a raiz do assassinato está no meu coração. Irmãos, a primeira ideia do assassinato por cometimento, ele é motivado pelo ódio, pelo descontrole. Às vezes eu não cometo esse tipo de ato pela consequência que ele vai dar, pelas pessoas perderem o respeito por mim, pelo escândalo, pela minha família em si. Existe várias coisas, mas a raiz está aqui dentro. A raiz está aqui dentro. A raiz está aqui dentro. É por isso que Provérbios 4, 23 nos adverte: guarda com diligência o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E com isso, eu quero ir para o segundo modelo de assassinato, tá? O segundo assassinato é o assassinato por omissão. O que é a omissão? É quando podemos fazer alguma coisa por alguém e deixamos de fazer. Então, quando eu sei que eu preciso fazer, mas eu deixo de fazer, eu estou pecando. Olha Tiago capítulo 4, verso 17. Diz assim, Tiago 4, 17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tá? Nós já estudamos o livro de Tiago, eu já expliquei com muita propriedade, Tiago 4, verso 17. Se você não ouviu a minha explicação na íntegra, veja, querido, é uma explicação maravilhosa. Então existe o assassinato por omissão. Lembra de Lucas capítulo 10,
do verso 30 ao 36, que fala sobre a parábola do bom samaritano, vocês acham que o sacerdote, o levita que passou e não fez nada, vocês acham que eles não cometeram crime? Vocês acham que eles não assassinou aquele homem? Eles podiam ter feito, mas não fizeram. Percebam que o sacerdote e o levita que se desviaram não foram apenas omissos, foram criminosos. Hoje no nosso país, no Código Penal, existe o que? Existe até no CTB, no Código Brasileiro de Trânsito, o crime de omissão de socorro. Ou seja, você omitir o socorro a alguém é crime. Perceba que o sacerdote e o levita, eles não simplesmente desviaram, eles foram criminosos, eles cometeram crime. Isso é tão aceito que a nossa própria lei diz que a omissão de socorro é crime. Quando nos omitimos, irmãos, fazemos o mal. Olha o que Jesus diz no sermão, em um dos seus sermões, em Mateus 25, do verso 31 ao verso 46. Jesus deixou muito bem claro que o bem que deixa de ser feito será punido, no verso 41 ao verso 45 do capítulo 25 de Mateus. Ou seja, então quando eu sei que eu tenho que fazer e não faço, eu estou cometendo pecado, eu estou cometendo assassinato. Eu posso cometer assassinato, eu posso cometer crime. Tá? Isso é tão profundo, essa ideia, que aqui nós poderíamos entrar no que? Quando a igreja fecha os olhos para a mortandade, quando a igreja fecha os olhos para quantas crianças nos nossos bairros estão sendo violentadas, quando nós fechamos os olhos para a criminalidade, quando a igreja fecha os olhos para a própria corrupção dentro da igreja, quando nós fechamos os olhos pelas pessoas que estão passando necessidade, ou seja, deixar de fazer aquilo que nós deveríamos fazer, nós cometemos crime. Por quê? Porque o deixar de fazer pode causar a morte daquela pessoa, e causando a morte, nós nos tornamos assassinos. Preste atenção, querido, quando fechamos os olhos, favorecemos o mal. Quando negligenciamos nossa ação de sal da terra e luz do mundo, nossa missão de arautos da palavra, estamos contribuindo para a morte de pessoas por pura omissão. A terceira ideia que eu quero trazer para nós hoje é que existe o assassinato por falta de compaixão para com os que sofrem. Tá? É quase parecido com a omissão, tá? Mas eu queria que vocês lessem Deuteronômio capítulo 24 e versículo de número 6. Diz assim o texto: ninguém tomará em penhor as duas mós, nem mesmo a mó de cima, pois se penhoraria assim a vida. O que o texto está querendo dizer? O texto está se referindo ao moinho, tá? O moinho naquela época era um modo de sobrevivência do indivíduo. Ou seja, o texto está querendo dizer o seguinte, que aquele maquinário, vamos dizer assim, aquele instrumento de trabalho que produzia alimento, vida e mantimento para aquela família, não poderia servir de penhora. Por quê? Porque aquele era o único meio daquela família estar se sustentando, se alimentando. Então, penhorando, o único meio de trabalho daquela família era decretar a morte de forma lenta. De forma lenta. Isso é tão profundo que o nosso código brasileiro, no nosso código, ele já tem essa lei. Ele já existe essa lei. Na Constituição Federal diz que a pequena
propriedade rural trabalhada pela família não pode servir de penhora, tá? E aí os artigos vão se aprofundando. Isso é profundo. O que o texto aqui está querendo dizer? Essa engenhoca, tá? Essa engenhoca era o único meio da família produzir alimento. Então, se eu penhoro esse moinho, eles iam comer o quê? Nada. Eu estava decretando a morte deles lentamente. Então, a terceira modalidade de assassinato existe o assassinato por falta de compaixão para com os que sofrem. Aí nós poderíamos falar o que? O salário indigno que é praticado por muitas igrejas aos seus pastores, tá? Vocês pensam que isso não é crime? Vocês pensam que isso não é pecado? Claro que é. Claro que é. Quantos missionários estão agora padecendo necessidade por um salário, desculpe a expressão, um salário medíocre que muitas igrejas pagam para os missionários? Missionários que vivem no campo de trabalho, que dão a sua vida por causa da obra, vivem com um salário mínimo. E outros pastores que vivem na cidade não querem viver com um salário mínimo. Se não pagarem para eles 10 salários mínimos, para eles não estão contentes. Querido, mandar alguém para o campo missionário. Eu não vou me aprofundar nisso. Eu só estou levantando a ideia. E isso não é a ideia que eu estou levantando, não. Muitos colegas trabalham com a mesma ideia, mas muitos não têm coragem de dizer, têm medo de dizer. Deus me levantou como uma voz profética nessa nação. Então, pagar um salário medíocre para um missionário e abandoná-lo na obra missionária é crime. Quantas vezes eu já ouvi e vi missionários passando necessidade mesmo, passando fome, tendo às vezes que mendigar. Irmão, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é crime. Isso é crime. Olha o que esse pastor disse: envergonhemo-nos, porque um homem que dedica a sua obra, a sua vida, a obra de Deus, precisa ser honrado e sustentado dignamente pela sua denominação e não abandonado por ela. Eu não estou falando de salários milionários, eu estou falando daquilo que é digno, daquilo que é digno. Ele não tem que ficar recorrendo, ele não precisa ficar mendigando. Outro pastor disse isso: oprimir alguém economicamente, prejudicando-lhe em seus negócios, fraudá-los, privá-los de um sustento decente, tudo isso é crime, é uma indignidade contra a vida humana. Matam-se esperança, perspectiva, sonhos e até vidas. Por quê? Porque a obra social, ela não é muito comentada na igreja, porque a igreja é do reteté, a igreja é do poder. Eu também sou pentecostal, eu também acredito na manifestação de Deus, mas o social na igreja, ele é muito deixado aquém. Então, nesse terceiro modelo, nós estamos cometendo assassinato por falta. E o quarto tipo de assassinato que existe é o assassinato por palavras. Tiago capítulo 3, existe uma extensa exortação sobre a língua. Quantas vezes nós não usamos a língua, esse instrumento aqui, para ferir os outros? Quantas vezes? Quantas pessoas não estão mortas dentro das nossas próprias igrejas? Como nós matamos por palavras? Nós podemos matar as pessoas por palavra por inveja, porque queríamos estar onde ela está, mas aí nós a criticamos. Nós desejaríamos a posição dela, mas aí nós a maltratamos. Ou então aquelas outras pessoas que nos chegam para contar os seus sonhos com todo entusiasmo, e aí nós lançamos aquele veneno. Como eu não consegui ser um pregador,
eu não permito que o outro seja um pregador. Como eu não consegui ser um pastor, eu não vou deixar aquele ser. Como eu não consegui ser dirigente do ciclo da oração, eu vou matar o sonho daquela irmã. Como eu não consegui ser regente, como eu não consegui ser um presbítero, um diácono, um cooperador, como eu não consegui ser um evangelista, como eu não consegui ser professor da escola bíblica dominical, como eu não consegui ter um canal no YouTube, eu vou desmotivar aquelas pessoas com palavras. Palavras matam mais do que armas. Palavras são capazes de suprimir a existência do ser humano. Palavras são capazes de coibir os sonhos daquelas pessoas. Palavras são capazes de frear o destino glorioso de muitas pessoas. Pessoas estão sendo mortas gradativamente ou com um tiro só, com uma palavra. Quantos pais não estão matando os sonhos dos filhos por uma palavra? Pai, aprenda uma coisa aqui. Não é porque você não foi alguma coisa que você quer que o seu filho seja. E quando ele conta o sonho para você, o desejo que ele tem, e não é compatível com o seu, você mata. Pelo amor de Deus, não mate o sonho do teu filho, da tua filha, porque você não foi, ou porque ele não vai atender a tua expectativa. Ajude ele a viver, ajude ele a ser uma bênção. Deixa eu dizer uma coisa, professores, quantas pessoas não estão feridas pelas nossas palavras? Eu me coloco aqui também. Quantas pessoas não estão feridas pelas nossas palavras? Palavras impensadas, palavras dirigidas, palavras maldosas, palavras capciosas, palavras tendenciosas. Deixa eu dizer mais uma coisa aqui. Quantas pessoas não estão morrendo ou já foram mortas por palavra dos dirigentes de igreja e de pastores, só porque eles têm título de pastor, mas não tem a função, tá? Não exerce a função, mas tem o título de pastor, se acham na razão de falar tudo que vem na mente, e com isso mataram muitas pessoas e estão matando muitas pessoas. Irmãos, não vamos ser destruidores de sonhos, não vamos ser destruidores das bênçãos de Deus na vida das outras pessoas. Vamos abençoar as pessoas. Irmãos, eu já fui vítima disso. Eu tive três pastores que não acreditaram no meu ministério. Teve um que me tirou de cima do púlpito, porque não acreditava no meu ministério, não acreditava que eu tinha chamada para ensinar e para pregar. Outro disse para mim que eu nunca iria chegar a lugar nenhum. Queridos, isso machuca, isso entra dentro de nós e nos corrompe, isso nos corrói, porque nós dormimos pensando nisso, acordamos pensando nisso, trabalhamos pensando nisso. Se o Espírito de Deus não entrar com uma providência, um antídoto a uma palavra mal falada, pode decretar a morte de uma pessoa. Eu não posso acreditar que nós, cristãos, somos mais assassinos do que curador de vidas. Nós temos que ser reprodutores de vida. Nós não podemos ser coveiro. Nós não podemos ser coveiro. Nós não podemos ser o vingador de sangue. Nós precisamos ser quem? Nós precisamos ser aquelas pessoas que arrebatam pessoas do inferno. Então pare e pense nesses quatro tipos de assassinato: assassinato por cometimento, por omissão, por falta de compaixão para com os que sofrem e assassinato por palavras. A minha conclusão: o sexto mandamento mostra que Deus nos conhece. Quando eu disse sobre o ódio que alimenta, o descontrole que viabiliza, Deus sabe disso. Ele sabe perfeitamente quem somos. Com essa ordem,
ele quer colocar um freio em nossa maldade. Por isso, pensemos bem, evitemos o rancor, porque o rancor, o ódio, é o germe do assassinato. Há alguém de quem não gostamos dentro da igreja? Estamos brigados com alguém? Será que nós estamos odiando alguém? Não estamos sendo assassinos em potencial? Que o Eterno nos livre deste mal, que o Eterno nos livre dessa maldade. Eu não posso acreditar que eu estou dando aula aqui para professores que não gostam de alguns alunos. Eu não posso acreditar nisso. Eu não posso acreditar que tem pastores que estão me ouvindo e que detestam algumas ovelhas. Eu não posso acreditar nisso. Eu não posso crer que pastores, numa mesma cidade, alguns se odeiam. Eu não posso acreditar nisso. O meu pedido nessa aula é que o Eterno nos livre deste mal. Queridos, que Deus continue nos abençoando. Até semana que vem, querendo Deus.